Vamos falar um pouco sobre CNES, porque isso também é uma dúvida constante, né? O CNES é o Cadastro Nacional de Centro de Saúde ou de Empresas de Saúde, tá? Ele é regido pelo poder público, tá? Que tem um gestor local. Então você consulta o gestor local, vê a atividade para você começar o processo do CNES. Tem empresas que estão obrigadas e empresas que não estão obrigadas. Que são as empresas obrigadas? Qualquer empresa ou profissional que ofereça serviço de saúde, mesmo que de forma indireta. Ponto. Isso é a obrigação, tá? Quem não está obrigado? Profissionais que atuam apenas como autônomos, sem CNPJ, nem local fixo. Então eu atendo em vários lugares, só como autônomo eu não preciso ter o CNES, porque aonde eu atendo é que teria que ter o CNES, se eu atendo dentro da clínica. Então eu utilizo o CNES da clínica, ponto. Tá? Mas as clínicas médicas, odontológicas, fisioterapeutas, psicólogos, nutrição, etc., são obrigadas, se forem constituídas como clínica. Tá? Precisa ter. Tá? Para obter o CNES, tem um passo a passo na apostila que vocês receberam. Tá? Formalizar a sua empresa, qual tipo de empresa, tem o registro na vigilância sanitária, algumas clínicas que não têm procedimentos invasivos, por exemplo, elas não são obrigadas a ter a vigilância sanitária, são isentas da vigilância sanitária, tá? Mas aquelas que têm procedimento invasivo têm que ter a visita da vigilância sanitária e o alvará cedido, tá? Tem que ir na secretaria municipal, que vai no gestor, tá? Para poder fazer a reunião das documentações e apresentar. O período vai ser avaliado pela coordenação municipal, que é o gestor local, tá? E aprovado. Essa aprovação, se tiver tudo ok, ela leva aí em torno de uns 30 dias, às vezes, depende também do gestor local, tá? E qualquer alteração de endereço e equipe, quando eu falo equipe, eu estou falando de equipe responsável, tem que ser alterado dentro do CNES. Não pode, um CNES não vale para outro endereço. Ele não existe portabilidade de CNES. Vou mudar de endereço, eu tenho que ter um novo CNES lá, tá? Então, esse é o processo. Ah, Paulo, mas eu permaneci com o mesmo número. Sim, permaneceu com o mesmo número. Só que se você olhar lá, o número está relacionado ao endereço, que não é o mesmo anterior. Aí mantém o mesmo número porque tem um cadastro geral. Mas se esse novo endereço, você passou a procedimentos invasivos e antes não tinha, você vai ter que ter a visita da vigilância sanitária. Ponto. Tá? Tem a relação dos documentos exigidos para fazer o cadastro. Tá? E uma observação importante. O processo e a lista de documentos podem variar entre os municípios, pois a gestão é local. Tá? Ah, em São Paulo me exige um determinado documento, em Taboão me exige outro. Poxa, mas são cidades próximas, mas tem isso, acabou. Tá? Pode ser que Taboão exija o descarte de 5 agulhas em São Paulo, ou seja, não importa, a gestão é local. A gente tem que seguir a regra de cada um. Tá? Você deve se cadastrar se você atua como CNPJ na área de saúde, vai prestar serviço a planos de saúde ou SUS, porque também tem isso, você não presta serviço só para o plano de saúde, você pode prestar o serviço para o SUS, e aí tem que ter o CNES, tá? E como você presta serviço para o SUS, participou da pública, pura e simplesmente, tá? E precisa de alvará da vigilância sanitária, de novo, só para os casos que tem procedimentos evasivos. Quem não tem, não precisa, mas tem que comunicar à vigilância sanitária que ela vai dar um laudo, não há necessidade de alvará. Bom, está isento de alvará. Tá? E o fator R? Vamos falar um pouquinho do fator R? Tá? Pode falar.
Acho que voltando no Kines, que é a grande pedra no sapato aí do nosso Então vamos terapeuta. voltar. Não, é só em relação às renovações, né? E também tem os convênios que colocam algumas regras da data que você tirou o Kines e a emissão da nota a partir da data. Por exemplo, eu fiz uma nota em junho e o Kines foi tirado em julho. E a informação que eu tinha é que poderia ser paga a nota até um ano, né, para ser tirado o Kines, né, no limite de um ano, dentro de um ano. Aí teve um convênio que eu tinha tirado o Kines e era um mês de diferença, né, a nota era anterior a um mês de diferença da data do Kines e o convênio não quis pagar. Tive que cancelar a nota, fazer uma outra nota, né. Então se tem regras, né, em relação a isso. E também em relação a alguns contadores falam 6 meses, outro um ano, renovação. E se a gente tem que pagar, além da taxa, pagar para os contadores também esse serviço de renovação do Kines. Bom, então vamos por parte. Primeiro, a administração de cada convênio é a administração de cada convênio, ponto. Tá? Tem convênios que aceitam, eu não tinha o Kines, aí ele solicitou, tirei o Kines agora, tá ok, tá legal, ele aceita pagar nota antes dessa emissão, tá? E tem convênios que não aceitam. Isso a gente não pode, não tem isso em legislação nenhuma. Primeiro ponto. Segundo, por que eles pedem o Kines? Porque eles são cobrados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que tem que ter essa informação, porque a Agência de Saúde Suplementar é cobrada pelo Ministério da Saúde. Tá? Então é uma cadeia de cobrança, então precisa ter. Tá? Então, se um convênio A aceita, se o convênio B não aceita, aí é a administração do próprio convênio, você precisa isso. Segundo, em geral, as clínicas que não têm procedimento e também os profissionais que não têm procedimentos evasivos, o Kines ele não perde validade. Tá? Em geral é isso, mas também a gente tem que entender que esse Kines é de administração regionalizada. Então, pode ser que a Secretaria de Saúde de São Paulo exija uma renovação a cada 6 meses. E a Secretaria de Saúde de Taboão não exija essa renovação. Então, também não dá para a gente dizer que é padrão, porque não é, porque depende do gestor local, tá? Isso você tem que olhar no documento que você recebeu do Kines, porque o Kines tem um certificado estimando, tem lá a data de validade, tá? Ele vem dizendo assim, esse aqui vai perder a validade daqui dia tal, do mês tal, do ano tal, tá? E esse aqui é indefinido, é válido, indefinido. Então você tem que olhar nesse documento. Quanto ao pagamento, sim, aí não tem, porque isso é um trabalho adicional, tá? Que tem que ser visto. E aí tem alguns lugares que você tem taxas para serem pagas e em outros não tem taxas. Tudo porque é tudo descentralizado, tá? Uhum. Então não dá para falar tá certo, tá errado ou deixa de estar, mas precisa olhar isso. Uhum. Mas em geral, vocês como fisioterapeutas que não têm procedimentos invasivos, em geral o Kines é indeterminada a validade dele. Agora, mudou de endereço, não tem mais valor nenhum, tá? Porque foi para aquele endereço, para aquela atividade. Entrou uma nova atividade, tem que saber se essa atividade ela vai recorrer num Kines que precisa ser renovado a cada tanto tempo ou não, tá? Então isso tudo é o que vai determinar. Nada.